Kelly Pobo de Carvalho. Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado pela mesma. Atualmente é professora assistente doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, FCL Unesp Assis, junto ao Departamento de Letras Modernas, no conjunto das disciplinas de Língua Espanhola. Na FCL Unesp Assis, exerce as funções de coordenadora do projeto Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores e de coordenadora do projeto PIBID Letras Espanhol. Atua no programa de pós-graduação Prof. Letras, Unesp, e faz parte do grupo de pesquisa Teletandem Transculturalidade das Interações Online via Webcam. Tem experiências nos seguintes temas: fonética, fonologia, ensino e aprendizagem de língua materna e estrangeira, espanhol, formação de professores e língua, formação de professores de língua, tecnologia, ensino de línguas, teletandem, letramento e multiletramentos. Antes do início, eu queria avisar que alguém esqueceu um estojo aqui e está lá na secretaria. Bom dia a todos os presentes, né? Eu tenho a incumbência nesta manhã de mediar essa mesa, o prazer, a honra de mediar essa mesa com a professora Rosineide Mello, a conferência que se chama Bactinhos Multiletramentos, Textos Multissemióticos em Sala de Aula, um tema bastante relevante que nos interessa muito nesse contexto no CIED. Então, eu passo agora a apresentação da professora Rosineide. Professora Rosineide fez pós-doutorado em Linguística Aplicada pelo Instituto de Estudos da Linguagem, IEL, na Unicamp, doutorado e mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem também pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, LAEL, da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pelo Centro de Pós-Graduação da Fundação Santo André e em Psicologia Organizacional pelo Instituto Metodista de Ensino Superior. Graduação em Letras, Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André. Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Experiência docente em cursos de graduação e pós-graduação, ministrando disciplinas de Linguística, Língua Portuguesa e Comunicação. Professora do Ensino Fundamental, professora do Centro Universitário Fundação Santo André e da Sole Escola de Ensino Fundamental. Desenvolve pesquisa na área de Linguística Aplicada, enfocando a teoria e análise dialógica do discurso, com temas relacionados a linguagem, gêneros de discurso e multiletramentos. Então, eu convido a professora Rosineide a vir à frente, né, e proferir a sua palestra. Muito obrigada desde já, professora. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigada, professora Kelly. É sempre uma honra e um privilégio. Eu digo para quem é filha de operário metalúrgico do ABC, não é, moradora da periferia, está numa grande universidade como a Unesp, é motivo de honra para mim de poder compartilhar e dialogar com todos vocês, não é? E nesse contexto, não poderia deixar de falar, né, nesse contexto em que nós vivemos, o discurso de resistência e de insistência, e retomando a fala, não é, da professora Renata, o sujeito não está morto. Não é? Então, nessa inspiração, não é, que nós vamos começar. E também retomando a palavra do professor Galim, não é, que já respondeu ao meu questionamento nesta fala de hoje, que Bakhtin continua moderno. Bom, então esse é um pouco que nós vamos dialogar. Bom, então nós precisamos, nessa contextualização, sempre retomar essa questão dessa mudança do perfil mesmo da sociedade, não é? Porque não que as diferentes culturas não existissem ou coexistissem, sempre existiu isso, mas é inegável que
na era moderna, ou retomando Bauman, né, na modernidade líquida, nós temos esses diferentes tipos de textos, diversas linguagens, não é, em convivência, em diálogo. Bom, e aí a pergunta, não é, será que ainda tem lugar para a teoria de Bakhtin? Não é? Então, nós já respondemos isso, mas só para a gente poder dar continuidade. Bom, então, para dar uma resposta provisória, nós temos 3 objetivos aqui. Não é? O primeiro é de apresentar um levantamento, que não é um levantamento com rigor científico, mas é um levantamento no sentido de verificar quais são as pesquisas que tematizam Bakhtin e os multiletramentos. No segundo momento, ilustrar um recorte minúsculo, não é, a potência das concepções bakhtinianas. E, no terceiro momento, as práticas docentes cujos norteadores são Bakhtin e os multiletramentos. Então, mas são só, na verdade, recortes ilustrativos. Não haverá tempo de fazer um aprofundamento a respeito disso. Bom, então nós já sabemos que antes existiam as dicotomias, não é? Cultura valorizada e desvalorizados, e aqui eu faço uma pergunta: valorizados por quem, desvalorizados por quem, em que espaço, em que tempo, não é? Mas, enfim, os globais e os locais, então sempre como se existisse não vou falar em rivalidade, mas sempre esse contraponto, não é? Os eruditos populares, canônicos e de massa. Hoje não cabe, nós sabemos que não cabe mais isso, principalmente na educação. Não é? Bom, aqui eu já falei, não é valorizado por quem? Bom, e aí eu dou um exemplo muito interessante, porque dessa questão dos valorizados, dos canônicos, só para ilustrar mesmo. Existem os bailes funks, não é? O pancadão, principalmente na Zona Leste de São Paulo, não só restrito à Zona Leste, mas na Zona Leste, e que são, assim, não aceitos, são motivos de ridicularizações, às vezes de informações e apreciações bem depreciativas. Mas essas mesmas músicas que são tocadas lá no pancadão da Zona Leste são tocados na Vila Madalena, cujo ingresso custa entre 50 e 250 reais. Então, lá eles não são desvalorizados, até porque são muito valorizados, né? Porque o ingresso numa balada é 250 reais. Então, essa questão do valorizado e do desvalorizado é bem interessante. Quem fala, né? De que lugar fala? Então, um pouco nessa linha. Eu só usei o valorizado e desvalorizado, mas por analogia os outros, né? O canônico e o não canônico, né? O global e o local. Bom, então nós sabemos daí da diversidade, da pluralidade, inegável, não é possível mais conviver sem levar isso em consideração. Pode passar. Então, essa pluralidade ela é mostrada nas mídias, nas linguagens, nos textos, enfim, e nas culturas. Então, um não vive sem o outro, não é? É uma relação que eu falo que é simbiótica. Ok? Bom, aí os textos multissemióticos, que são constituídos de pluralidade cultural, e eles refratam, como já dizia o Bakhtin, não é? Na verdade, quando nós falamos em multissemiótico, nós estamos falando diretamente ligados à questão do sentido. E que isso se difere de multimodal, no sentido conceitual, estou dizendo. Claro que nós sabemos que, na prática, eles se constituem, não é? Eles se imbricam, mas por uma questão conceitual. Bom, só resgatando um pouco, os multiletramentos têm a sua origem nas discussões do Grupo de Nova Londres, que realizaram em 1996, e que nós, principalmente na Unicamp,
A gente tem trabalhado um pouco nessa linha dos multiletramentos, na pedagogia dos multiletramentos. Claro que não fica restrito à Unicamp, evidentemente, mas é o lugar onde nós tivemos o primeiro contato com nas pesquisas que foram desenvolvidas na Unicamp. Bom, o que é importante ressaltar aí nessa concepção de multiletramentos é esse duplo multi. O multi, que tem a ver com multimodalidade, multissemioticidade, e o multi de multiculturalidade. Então, em multiletramentos, nós temos essa junção conceitual. E, quando nós falamos em multimodal, não necessariamente multimodal, mas multissemiótico, principalmente, que são mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, e que esses textos eles vão dando visibilidade instantânea e viral. Nós sabemos disso principalmente em função da internet. Bom, e as questões de letramentos e multiletramentos, elas vão perpassar todas as esferas da comunicação humana. E aqui nós chegamos ao ponto das questões dos objetivos iniciais. Porque inclui a acadêmica, que tem o papel, por excelência, de estudá-las, não é? Do ponto de vista científico, não é? E a escolar, a esfera escolar, porque abriga os letramentos múltiplos e muito diferenciados, fazendo esse diálogo entre o global, o local, o desvalorizado e o valorizado, enfim. Então, nós temos aqui duas esferas que, não que as outras não sejam da vida cotidiana, claro que são, mas que esse é o nosso foco hoje. Bom, então esse levantamento preliminar, como eu disse, ele não tem um rigor metodológico, nem tinha essa pretensão. Eu busquei saber como que esses multiletramentos e Bakhtin, não é? Essas palavras-chave, apareciam. Então, sabe, pesquisa do Dr. Google mesmo. Então, fui lá, coloquei e vi o que aparecia, não é? Então, como eu disse, é uma busca simples e só ilustrativa para ver como que isso tem sido falado, tem sido tematizado, enfim. Bom, então aqui no Google Acadêmico aparece 1.610 resultados. Isso é até dia 7 de abril, tá bom? No Cielo, 3 resultados. Como eu disse, eu não fiz uma pesquisa apurada, só mesmo de jogar as palavras. Aqui na Unesp, 98.000. Unicamp, 128.000. E nem as mesmas fontes de pesquisa vocês viram que tem uma linearidade, não é? Então, é o Google, é o Cielo, não é o repositório, outros só de teses. Então, quer dizer, é só para a gente poder ter uma noção mesmo. E o da USP. Bom, então, independente dessas discrepâncias de números, não é, de pesquisas, são números expressivos. Então, isso tem sido discutido, sim, pela academia, o que é importante, e nós vamos ver onde isso se refletiu também recentemente. Bom, ilustrar a potência das concepções bakhtinianas, mediante recortes de análise. Eu trouxe só poucas aqui, só para a gente poder saber, porque na verdade, a gente já vem com a resposta, né? Tem a potência, nós sabemos que ainda é possível, não é? Então, mais para poder ilustrar mesmo. Então, tem aqui 3 trabalhos, não é? Híbridos de culturas e de linguagem em um videoclipe, uma análise que a Roxane, que é a professora da Unicamp, fez com um vídeo do Marcelo D2. Então, ela faz toda uma análise e a concepção que predomina é de gêneros do discurso, nesse tipo de análise. Ela remodela, ela amplia a concepção de gêneros de discurso já do círculo, não é? E faz a análise de um vídeo. Um outro trabalho é de interatividade e de tecnologia da Eliane e do Gabriel, que também trabalham a concepção de gênero do discurso e em material didático digital. Então, também é um outro trabalho em que nós podemos ilustrar a potência das questões das concepções bakhtinianas. E
recentemente, o artigo, não é, que é um dos frutos do meu pós-doc, né, sob a supervisão da Roxane, são os letramentos contemporâneos e arquitetônica de Bakhtin, que justamente é o que motivou perguntar se Bakhtin ainda é moderno, né, se nós ainda podemos recorrer, né, está também manifestado nesse artigo. E é esse que eu trago para a gente poder trabalhar um pouco, que aí a concepção é de arquitetônica, não de gênero, embora a arquitetônica englobe a questão do gênero, e nos textos multissemióticos, e uma postagem apenas, não é possível, evidentemente, trabalhar o artigo inteiro e todos os outros trabalhos, mas só para a gente poder ilustrar. Então, um post da internet, não é, por ocasião do desconto, não é? Vamos acreditar no desconto, não é? Aqui no Brasil, e nós sabemos dos aspectos, né, que isso vem de outras culturas, não é, da cultura, mais especificamente da cultura norte-americana, não é, sexta-feira de descontos, e que nós incorporamos recentemente ao consumo no Brasil. Então, pode deixar, aproveitando o Black Friday, não é, para colocar gente falsa à venda com 99% de desconto. Não é? Então, isso circulou, e circula, porque nós sabemos que é pontual, circula nesse período. Então, nós já sabemos, não é, que que o post ele é um gênero numa cadeia discursiva da rede digital. Tem um cunhado, não é, por empréstimo e influência do Junot, o termo rede digital, e não necessariamente rede social, não é, porque o Junot trabalha com essa perspectiva de rede digital, não é? Tem todas as relações intertextuais e interdiscursivas nesse post, não é? Com a figura, a personagem do filme, não é? A personagem que ajuda o malvado no filme, não é? Então tem toda essa questão das relações intertextuais e interdiscursivas, não é? Os elementos contextuais que eu já disse, não é? De isso ter sido incorporado à nossa cultura comercial recentemente. Então, não é? Quais os sentidos que vão sendo construídos? E se a gente pensar na rede digital, a gente requer multiletramentos, nós já sabemos isso também, uma vez que, para eu poder postar, mas requer multiletramentos? Precisa, não é? Se a gente pensar até em montar, como se monta um meme, como se monta um post, se a gente for a essa questão de letramento anterior, e também de curtir, de compartilhar, enfim. Então, requer os multiletramentos. Bom, a arquitetônica, só rapidamente, não é? O que vale a pena ressaltar no estudo da arquitetônica é que o ponto de articulação da concepção de arquitetônica no círculo é exatamente a entoação valorativa. É ali que se dá o ponto de articulação, para a gente não confundir, por exemplo, com forma composicional. Não é? Embora a arquitetônica ela englobe a forma composicional, tá certo? E não é, no Facebook nós temos o tempo todo essa intuação valorativa, porque no tempo todo há escolhas dos amigos que vão compartilhar daquela rede, a escolha do que eu vou publicar. Então, essa valoração ela é permanente, é o tempo todo. Então, passa a ser aí esse diálogo da arquitetônica com essa rede digital. Bom, e aí sendo as valorações axiológicas, ou seja, afetivas, as éticas, estéticas, um elemento gregário da arquitetônica, porque se a gente fala em atuação valorativa, nós estamos falando desses tipos de acento também, e, portanto, reflexivas das ideológicas também, não é? Que são as mais contextuais, culturais, políticas, históricas, como esse texto enunciado pode abrigar o todo da arquitetônica. Não pode, não é? Porque ele é a ponta do iceberg, se a gente considerar o post como único. Claro que não é possível a gente considerar o post como único. Eu só coloquei desta forma porque nós não temos o todo aqui, eu não tenho como trazer o todo. Então, está sempre aqui um recorte. Mas
dialogicamente, ele vai trazer a essência disso, porque senão, se a gente fosse pensar nisso, a teoria dos gêneros daria conta, não precisaria ir para a arquitetônica, é só para justificar, tá bom? Então, ali nós temos toda essa questão dialógica, essa questão do autor-criador, que produz o texto enunciado num contexto específico de uma página, não é? Dos Mignons Sinceros, e que ele publica e outros vão compartilhando isso nos seus perfis, não é? Então, o contemplador, ele vai se apropriar desse texto, ele vai co-criar esse texto à medida que ele também compartilha, e vai ressignificando as valorações axiológicas, não é? O tempo todo. E é como se ele desse um recado. Nós sabemos aí que no nível mais, não é, no nível do subentendido, nós sabemos que tem aí uma indireta para as pessoas falsas, ou seja, já estou colocando uma valoração e um valor, um princípio que tem a ver com as questões, com os valores mais contextuais, mas que esses valores implicam as questões axiológicas. Então, nós vemos que o diálogo aí direto, imbricado, implicado. Então, como eu disse, ele poderia ser só analisado por uma perspectiva de gêneros de discurso, daria conta e já comprovaria que as teorias bakhtinianas dão conta dos multiletramentos, não é? Mas aí é só a expansão um pouco por conceito de arquitetônica, não é? Porque para poder ampliar um pouco essa análise. Bom, no terceiro momento, então, apresentar as práticas docentes com esses norteadores, tá bom? Então, são algumas práticas, mas eu queria, claro que não vou entrar na discussão crítica, reflexiva, que requer, que exige, que grita sobre a base nacional, mas como a base nacional se apropriou, não é, desses discursos, dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, como que isso se deu, tá bom, na base. Então, para a gente poder, do ensino fundamental e no ensino médio, como eu disse, aqui grita a questão da reflexão, mas esse grito vai ficar para um próximo diálogo. Bom, então já começa definindo, não é, no texto introdutório da base, no geral, começa já a falar a respeito de texto, não é? Que é o centro das práticas de linguagem. Então, nós já vamos nos identificando. Vejam que nós temos aí uma identificação com esses discursos que já vêm sendo discutidos há muitos anos na academia, não é? E por nós, não é? E começam a aparecer já as concepções, não é? Então, olha lá, não é? Então, o texto não é só o escrito, o texto é o verbal, é o visual, não é? O sonoro, já entra multimodalidade. Então, nós vemos como que a base vai construindo toda essa apresentação deste documento oficial. Aí, não é, para atender a essa multiplicidade de modalidades e os usos da língua escrita e da língua oral, não é? O BNCC de língua portuguesa está organizado em 5 eixos organizadores comuns ao longo do ensino fundamental. Então, os eixos no ensino fundamental, né? No ensino fundamental dos anos iniciais e dos anos finais. Oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária, fazendo uma ressalva que a diferença entre leitura é no sentido mesmo de fazer com que o aluno expanda essa questão da leitura, da interpretação, e da educação literária, não necessariamente de teoria literária, mas uma educação literária de conhecer os cânones, conhecer a literatura, os autores brasileiros e de repercussão internacional, enfim. E no eixo da escrita,
aparece de novo, né? Como eu fiz alguns recortes do documento oficial, não é? Então, compreende as práticas de produção de textos verbais, verbovisuais e multimodais. Então, vejam como os multiletramentos estão presentes nos documentos, né? De diferentes gêneros, não é? Depois vai explicar o que se espera da escrita, não é? Que compreende a aprendizagem da codificação de palavras e textos, isso nos anos iniciais, e como isso vai acontecendo até os anos finais. Bom, e aí peguei segundo ano do ensino fundamental, não é? Práticas de produção de textos verbais, verbovisuais multimodais de diversos gêneros textuais. Então isso perpassa. Então começa lá, não é? No ensino nos anos iniciais, no Fund 1 e percorre o Fund 2. Bom, e aí nós vamos para as habilidades, não é? Então, as práticas de textos multimodais. Então, produzir cartas, e-mails, posts para redes sociais ou blogs em situações de interlocuções mais ou menos formais, refletindo sobre o endereçamento dos textos e as escolhas linguísticas adequadas à interlocução proposta. Então, o documento ele está organizado, não é? Nas unidades temáticas, pelos eixos, não é? Por unidades temáticas que são grandes grupos de conteúdos, os objetos de conhecimento que vamos chamar de conteúdos para poder facilitar aqui, e as habilidades, né? Então, as habilidades aí do ensino fundamental, EF, né, 06, que corresponde ao sexto, LP Língua Portuguesa e 20, porque elas são sequenciais. Bom, quando chegamos nas competências do ensino médio, não há a seriação no ensino médio. Elas são organizadas em campos de atuação. Então, tem o campo, não é? Bom, aí compreender o funcionamento das diferentes linguagens, não é? Nas linguagens práticas, nos campos de atuação social. Pode passar. Bom, quais são esses campos? A vida cotidiana, a vida pública, jornalístico-midiático, artístico-literário e práticas de estudos de pesquisa. Vejam que há uma diferença em relação aos eixos que são trabalhados no ensino fundamental. No ensino médio, são por campos de atuação, e esses campos de atuação perpassam do primeiro ao terceiro. Qual campo que é para ser trabalhado? Todos. Em que ano? Todos. Quem faz a escolha? Não sei. A escola? O professor? Não é? Pode ser que... eu falei que eu não ia fazer uma reflexão, mas eu não aguento. Um parênteses. O que me parece, eu acompanhei um pouco a base, o que me parece assim, meio que uma coxa de retalhos. Embora o documento, no que diz respeito à língua portuguesa, é um texto lindo, não é? É tudo que nós queríamos, não é? Assim, nesse sentido, né? De textual mesmo. Mas, enfim, tem algumas discussões que precisariam ser contempladas e que não foram. Bom, enfim, mas o ensino médio ele está muito diferente da base do ensino fundamental. Bom, então, as habilidades envolvem todos os campos, não é? E aqui fala especificamente de gêneros, então, não é a habilidade de língua portuguesa, não é relacionar o texto, tanto na produção como na recepção, com as condições de produção. Então, nós vemos aqui toda a concepção de gênero do discurso, mais do que gênero de texto, que era o que prevalecia nos documentos anteriores. Então, a gente já percebe aqui termos que mais usamos numa perspectiva bakhtiniana, não é? Então, aí depois as habilidades, estabelecer relações entre as partes dos textos, tanto na produção como na recepção. Então, nós já notamos esse tipo de linguagem. E aí, não é? Aparece o multissemiótico. Já aparece no documento o multissemiótico, não é? Então, planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos. Então, o documento para o ensino médio contempla isso, não é? Contempla isso. Então, só para a gente poder ilustrar nas habilidades, não é? Então, elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, vlog, videolog, videominuto, documentário, apresentações teatrais, narrativas, multimídia, transmídia. Então, vejam que já aparece essa questão dos multiletramentos, do multissemiótico, não é? Então, utilizar softwares de edição de texto, ambientes colaborativos, não é?
para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, práticas colaborativas de escrita. Então, nós percebemos que nos documentos existe a incorporação, embora não explícita, mas de pedagogia dos multiletramentos, dessa questão dos multiletramentos, de gêneros do discurso. Então, isso está presente nos documentos. Bom, e aí as práticas docentes. Então, o que está sendo feito em salas de aula? Aqui a experiência só, como eu disse, um recorte, não dá para a gente poder explorar, mas a questão da experiência com 2 sequências didáticas desenvolvidas com a utilização de livro digital interativo. Isso foi feito no ensino médio particular, numa escola em Sorocaba. Então, mesmo antes dos documentos, nós sabemos que essas práticas já existem em sala de aula, não é? Então, muitos professores, até um pouco que reflete e refrata, é justamente essa questão que isso vem sendo... Há uma discussão na academia e que está chegando, felizmente, muito rápido à sala de aula. Porque eu defendo que aquilo que não chega na sala de aula, nós falávamos lá no ABC, não é? Porque é muito automobilística, que era chão de fábrica, não é? Era um termo bastante utilizado no ABC, o que não chega no chão de fábrica, não é? Então, o que não chega no chão da escola... pode se perder. Então, é muito importante que essas concepções, não é, se transformem mesmo em práticas em sala de aula, muito mais agora, considerando que esses documentos deixaram de mencionar questões históricas, de lutas mesmo, que vinham sendo travadas, e que esses documentos deixam de fora. Então, cada vez mais as práticas docentes precisam fazer esse diálogo e essas questões que estão sendo produzidas na academia chegar de fato na sala de aula. E isso me deixa muito feliz porque estão chegando. Então, tem esse trabalho em que o foco foram os gêneros e os multiletramentos. O trabalho da Nair de hipercontos multissemióticos em gêneros em expansão também trabalha a questão de gêneros e multiletramentos. Ela elaborou uma sequência didática. Isso são situações vivenciadas, são relatos de trabalhos em sala de aula mesmo, não são propostas. Alguns trabalhos são propostas de ensino, mas esses aqui que eu trouxe são propostas realizadas em sala de aula, cujos resultados foram apresentados, não é? E também trabalha a questão de gêneros e multiletramentos. Bom, antes de responder essa questão, só para poder, não é, mencionar, recentemente, a convite da professora Luciane de Paula, participei de uma qualificação da Raquel, e ela trabalha com fanfic em sala de aula. E ela a proposta dela é colocar em prática, não é? O mestrado dela elabora a proposta, mas ela já vai fazer com que essa proposta se realize. Então, vejam, isso está acontecendo nas salas de aula. Então, evidentemente que o aluno, que é o protagonista, que é o sujeito, ele acaba se apropriando disso. Bom, então será que tem? Então a resposta já foi dada nas apresentações que me antecederam, mas sim. Por quê? Porque isso está presente, esses elementos estão presentes nos documentos oficiais. Pode não ser o documento que nós idealizamos, que nós queríamos, mas estão presentes nos documentos oficiais, e isso é um avanço inegável. Estão presentes, essas discussões estão presentes na academia, nas pesquisas, e estão presentes nas salas de aula. Então, é inegável que existe esse avanço, e é inegável também dizer que Bakhtin, então, portanto, permanece vivo, permanece moderno. Não é? Bom, então, obrigada, e espero ter atendido as expectativas e aguardo pelos nossos diálogos. Obrigada, Kelly. Muito obrigada, professora Rosineide. Com certeza, sua fala atendeu, sim, as nossas expectativas. Eu acho que todo professor formador, né, fica sempre com esse desejo de que isso, de alguma forma, se repercute,
efetive na prática docente, na educação básica, essa é a nossa luta, né? A cada momento. Enfim, antes de eu fazer qualquer comentário, eu primeiro abro a palavra ao público, às pessoas para que façam as intervenções, e eu fico aqui, né, fazendo a mediação. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente abre esse momento, que é o mais rico, né, nesse contexto. Ninguém? Vem cá, você pode vir. Ah, tá. Se quiser também pode se apresentar. Tá, meu nome é Geraldo, né? Bom dia a todos. E eu sou colega da Rose de velhos tempos, né, Rose, da época de formação. Você tocou no problema da BNCC. Apontou que, bom, a BNCC sai sem referências, não é? Sim. Isso é um grande problema também. Embora ela vá se apropriando de tudo que a academia vai produzindo, tem lá os leitores críticos, mas não tem referência. Não. A BNCC vai ser implementada por editais que provavelmente serão ganhos por ONGs privadas. Então, essa é uma outra questão. Como que esses formadores, que não são a universidade, que não são esses pesquisadores, professores que estão implementando novas práticas na sala de aula, efetivamente, traz também para a universidade esses resultados. Como que você acha que vai ser essa formação? Não é? São editais de bilhões. Então, eu estou trabalhando o BNCC com formação com os meus alunos, mas BNCC também já está nos novos editais dos livros didáticos. Aliás, antes de ser aprovada, ela já estava nos editais de anos iniciais, que eu trabalho com formação de pedagogos. E outra coisa que eu acho que é difícil a gente pensar a BNCC na formação e depois a BNCC lá na sala de aula, no chão da sala de aula. Porque mesmo as experiências que estão sendo implementadas, que você mostra, acabam sendo implementadas em escolas privadas. Então, como será a realidade da escola pública, não é? E também, uma coisa que eu tenho pesquisado na BNCC, como que nós, que trabalhamos efetivamente com língua portuguesa, olhamos para a BNCC das outras áreas do conhecimento, em que também alguns desses mesmos conceitos bakhtinianos estão presentes. Tá? Era esse questionamento. Bom, Geraldo, como você também já mencionou, eu também venho trabalhando com livro didático e o ano passado, mesmo sem a base estar aprovada, os livros didáticos já estavam trabalhando com a nova base. Inclusive, eu precisei elaborar várias sequências didáticas. É interessante porque a concepção de sequência didática que nós temos, pelo menos lá do Dolchen eu li, ela sofreu uma alteração assim significativa no pedido aos professores de elaboração de livro didático, porque a sequência de didática solicitada era passo a passo que o professor tinha que fazer em sala de aula, não era uma sequência didática, era assim: leve os alunos não é, ao laboratório de informática. Acho que nós até discutimos isso, né, Geraldo, na banca que nós fizemos lá na USP. Então, é um manual que me lembra muito, eu que trabalhei em na área de treinamento, em empresa de ônibus, me lembra muito o manual de Senai, não é? Senat, porque nós fazíamos esse material. Então, como tinha que padronizar todos os instrutores para fazerem a mesma, não é? Eram 23 mil, quando trabalhei na CMTC, eram 23 mil motoristas e cobradores, e o discurso, a padronização tinha de ser a mesma, né? O treinamento mesmo para todos os 23 mil. Então, assim, leve os treinandos ao auditório. Em seguida, ligue os equipamentos, não é? Depois, anote no quadro. Em seguida, faça a dinâmica descrita no... É assim, então não é sequência didática. Então, Geraldo, não entendo que os professores terão formação, não, porque não há tempo, não é, dessa formação. Então, eu leciono para o 4º ano de letras lá em Santo André. Nós temos trabalhado a base, a revelia do colegiado, porque não é para trabalhar ainda, porque isso não está no conteúdo, não é, no programa, projeto pedagógico. Bom,
Vamos trabalhar. Então, estamos trabalhando. Mas essa questão do edital, que já pede a base, e que eu entendo que o livro didático que vai, entre aspas, direcionar esse tipo de trabalho. Eu tenho essa desconfiança, certeza, porque nos editais, inclusive o recente que saiu agora, já pede a base. E pela exigência das editoras em montar essas sequências didáticas, que eu repito, não são sequências didáticas, são métodos operatórios, para fazer uma linguagem de indústria. Métodos operatórios, o que o professor tem que fazer passo a passo. Manual de equipamento técnico, perfeito. Então, isso me preocupa. Além de toda a discussão que ficou de fora da base nacional, essa é outra preocupação. Como os professores serão formados? Não serão. Pelo menos lá no ABC, que é a minha realidade, desculpem trazê-la, não é? Há um sucateamento das escolas públicas. Não, eu não sei se eu fico alegre ou fico mais triste. Porque o ABC agora, não é? Está todo dominado por um determinado partido político e que assim há uma ação, não é, conjunta de que, como as escolas públicas não dão conta, não é, nós vamos fazer parcerias com as privadas. É um outro nome bonito para privatização, não é? Então é preocupante, que eu falo que o que nós conquistamos talvez em 40 anos, nós estamos perdendo em 2. É como se estivesse escorrendo pelas mãos, a gente tentando segurar, não é? Mas só, Geraldo, acho que eu acabo me empolgando. Mas eu não acredito que os professores vão ter a formação. Isso vai ser ditado pelos livros didáticos. Alguém mais? Passei do tempo. Eu vi... Vem aqui no microfone. Uma professora docente da UNAERP Ribeirão Preto acabou de avisar que o diretor, o gestor administrativo, cancelou, não existe mais vestibular para licenciatura em educação musical. O curso não existe mais. Não, alegando que não tem mais aluno, porque não existe mais ajuda para eles estudarem. É uma faculdade particular, não tem que dar aula de música nas escolas mesmo, né, oficialmente, mas, então, com a base, com a mudança da base, mesmo, tudo decorrência disso. E ontem, só para complementar a rede, né? Acho que só para complementar, como é que essas coisas não são atos individuais e estanques. Ontem, no espetáculo das Chicas, a Isadora colocou, né, na palestra musical, a não mais obrigatoriedade que tem tramitado no Congresso já acerca da exigência ou não da obrigatoriedade para o registro de músico passar a existir de uma outra maneira, porque a taxa de cobrança para que eles trabalhem, mas essa taxa de cobrança não exige formação. Então, eu tenho que ter uma formação para poder ter determinado documento para ter o registro. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero formar essas pessoas, porque isso demanda infraestrutura, investimento, tarará, tarará. E aí ela estava falando um pouco disso ontem à noite, para pensar a relação arte-produção cultural, né? E aí eu acho que isso culmina em ações que vão pensar música na escola, cursos de música, etc. e tal. Só para a gente pensar esse pontinho aí de areia. E como vocês disseram, né, é articulado, porque em Santo André a fundação ela é uma instituição de 65 anos. E, historicamente, formou toda a rede do Grande ABC, a rede de professores do Grande ABC. Nós não tivemos nenhum curso de licenciatura aberto esse ano. E, a semana passada, eu fui surpreendida por um e-mail do reitor, dizendo que que a pesquisa na instituição estava... como que ele usou?
Não, não é suspensa. Não, que nós, professores, pesquisadores, estávamos destituídos, porque nós recebemos regime de tempo integral, 20 horas de pesquisa e 20 horas de docência, 20 aulas de docência. E que nós voltaríamos à condição de horista, recebendo pelas aulas, e a pesquisa e nós estávamos dispensados. Simples assim. Pronto, falei. Unilateralmente. E que não é uma ação só das privadas, só para a gente saber que as públicas, de um outro jeito, né? De outra forma, isso se configura na pública. A nossa instituição ela é híbrida, ela é de natureza pública e de direito privado. Ela é híbrida, ela não é autarquia, ela é híbrida, ela é a única no Brasil. Tinha que a única instituição. E assim, simples assim, tudo bem. A pesquisa, doutores todos cortados, não é? Enfim. São quadros tristes, né? Bom, mas vamos resistir. Eu gostaria também de fazer um comentário, professora Rosineide, aproveitando o comentário, o primeiro que foi feito em relação a como isso chega na escola. Será que esses professores que estamos formando efetivamente vão ter essa habilidade, até mesmo o conhecimento para lidar com essas multissemioses todas, multimodalidades, multiculturalidades, os multiletramentos, né? A nossa experiência aqui em Assis, a minha, a Lu e alguns professores que estão conosco no Prof. Letras, tem nos revelado alguns percursos, né, ou trajetórias possíveis nesse momento. Eu me lembro no início, nas primeiras turmas, os professores diziam assim, e traziam esse relato de que o que fazem ainda está muito distante desse texto lindo que talvez tenha na base ou em outros documentos, ou mesmo na academia, né? Que a realidade e na pública é muito diferente, né? E aí, cada vez a gente vai se percebendo como resolver, né, ou como dar conta desse desafio. E eu percebo que a questão da voz, né, desses professores também está muito apagada. E ao entrar em programas, ou ao ter oportunidade de, como grupo, compartilharem as experiências conosco, entre eles, e aí no nosso caso aqui em Assis, nós temos alunos que vêm lá do ABC, que vêm lá de Campinas, de Sorocaba, de todo o estado de São Paulo. Raquel, você é da onde? Santos, exato, né? Ou seja, atendemos uma demanda no estado, aqui no interior, né? Esses alunos que viajam toda sexta-feira passam aqui o dia conosco e, ao compartilhar as experiências, eles nos relatam assim: professora, eu já fazia algumas coisas como essas, mas eu não sabia que isso era isso, né? Que isso se chamava letramento, que se chamava projeto de letramento, o que eram multiletramentos, ou seja, dar voz, né, e dar teoria, enfim, isso, exatamente, essa formação dá essa legitimidade para o trabalho que eles desenvolvem nas escolas, né? E isso é o que fortalece essa identidade docente, enfim, isso se reverbera nas ações na escola pública. O problema é que nós somos poucos, né? São apenas 20 vagas, são 20 professores no estado de São Paulo, né? Aqui, isso. Aí a professora Penha vai dizer assim: estamos no Brasil todo, mas ainda é um desafio, né, ampliar essa rede. Então, são essas experiências que talvez poderiam ser ampliadas, né? Sem dúvida. Porque eu vejo ampliadas, fortalecidas, reconhecidas institucionalmente, né, nas nossas universidades, inclusive. Eu estou aqui, por exemplo, com um livro que acabou de sair, Reflexões sobre Ensino de Língua Portuguesa, Diálogos entre Escola e Universidade, que é fruto do trabalho do Prof. Letras aqui, né, da universidade. Mas, para chegar a isso, né, sabemos, Lu e eu, o quanto isso é trabalhoso. Isso é da primeira turma, nós já estamos na quinta. Né? Tamanha burocracia institucional para que a gente efetive e divulgue e compartilhe experiências, né, que possam ser profícuas na escola pública. Enfim, é mais... Por falta de editais, não podemos participar de algumas coisas, enfim, porque somos, por exemplo, no caso... profissionais, não somos acadêmicos. No sentido, aquele técnico que vai fazer exatamente aquela fórmula
Uhum. E que recebe o nome, às vezes, de sequência didática. Exato. Não sei o quê. É a falta de entendimento. Vem cá, Penha, por favor. Professora Maria da Penha, coordenadora geral do Prof. Letras, que temos o privilégio de recebê-la mais uma vez aqui conosco. A honra, né? Bom dia a todos e a todas. Eu digo que eu sou quase da Unesp, né? Porque eu vivo por aqui. É um prazer ouvi-la, Rosineide, companheira. Só para dar mais alguns dados, né, com relação a esse programa de formação, que é a segunda maior rede do país em formação de professores de língua portuguesa. Né? Anualmente, nós oferecemos nas 5 regiões, estamos de norte a sul do país, em instituições públicas. É uma qualificação totalmente gratuita. Até a 3ª turma, nós tínhamos garantias de bolsa para esses professores. Então, muda um governo, mudam-se as políticas, né? Hoje é um mestrado que qualifica professores, desconsiderando, né, o quanto esses professores não têm carreira valorizada. Então, hoje nós temos uma cota de bolsa semelhante ao do acadêmico, né? Temos 30% só, disputado muitas vezes por alunos que, no norte, por exemplo, são alunos que passam 10 horas de barco para chegar na unidade para assistir aula. Né? Outros que vêm de estados próximos, cidades próximas. Mas eu queria só voltar à formação, Rosineide, dizer que nós estamos enfrentando, apesar de toda a pesquisa na academia, de toda uma formação, né, tanto em educação, quanto na área de letras, áreas afins, em artes, em filosofia, né, nós estamos sendo, vamos dizer, surpreendidos por uma atuação extremamente danosa e perigosa das fundações 3.0. Né? Quem está assumindo a formação hoje no país são as fundações Lehman, Santander, Itaú, Bradesco. Né? Eles fazem fóruns de secretários de Estado, município. Né? E assim, e os alunos, claro, vão ser tratados como clientes. Né? Os professores, eles têm metas a serem cumpridas, né? Desconsiderando tudo o que nós estamos fazendo. Então, a formação vai existir, sim, né? Por essas fundações, com um plano neoliberal todo em curso, né? Isso que está sendo posto. E, claro, a universidade pouco é chamada ou consultada, né? Nós temos um capital já de conhecimento, né? de expertise, mas as secretarias, claro, né, e devido aos acordos políticos, né, quem Sim. tem bancado essa formação são essas fundações. Tá? Obrigada. Só para a gente chorar mais. Bom. Alguém tem alguma notícia feliz? O Corinthians ganhou de novo. Sim. Sim. A Somos é a dona da AMBO, da Ática, da Saraiva e da Uhum. Puxa, é um mercado. Então, hoje eles são o segundo maior Bom, as lutas são grandes, os desafios se apresentam. Eu me lembrei agora de uma crônica do Veríssimo, que eu trabalho com esses alunos do Prof. Letras, que é lá de 2000, mas esse texto é muito atual. Essa crônica se chama Da Sua Natureza. E ele termina o texto dizendo assim: mas pelo menos não os comeriam com a mesma empáfia, né? Vai dizendo assim, ele vai narrando, claro, depois vale a pena a leitura do texto, não consigo jamais aqui falar isso de memória, mas sobre isso, né? Nós não vamos conseguir muita coisa, talvez, porque fala mais alto que nem boca tem o dinheiro. Esse é um verso lá dessa crônica. Mas, pelo menos, não nos comeriam com a mesma empáfia. Eu acho que essa força que talvez a gente precisa buscar, né? Esse discurso humanizado, humanizador, o que Bakhtin propunha, né? Ontem falamos de Cândido também. É isso, né? Mais alguém? Ai, por favor. Da Sua Natureza.
Veríssimo 2000 ou 2002, não me lembro agora exatamente. Era da época que eu lia jornal impresso. Eu lembro que uma vez eu li isso e eu gostei tanto que até hoje eu uso nessas aulas. Ela é velha, mas ela é nova ainda. Tá bom? Mais alguém? Muito obrigada a todos os presentes até esse momento, né?